sementes de soja, soltando sementes de milho? Pois é, todo esse milho que cai aqui, com as primeiras chuvas ou com a umidade, eles vão dar origem às plantas voluntárias de milho. E por último, o que nós devemos fazer após a colheita? Após a colheita, rotação de culturas, evitar plantio de milho sobre milho, problema de escalonamento, cigarrinha gosta de plantas mais novas, e evitar plantios de gramíneas. Embora as gramíneas não reproduzam as cigarrinhas, mas elas conseguem manter por um tempo as cigarrinhas durante a entre-safra do milho. Bom, gente, qual é o recado que eu quero deixar para vocês? Esse conjunto de boas práticas agrícolas que eu estou falando para vocês, só serão eficazes se forem adotadas pela maioria dos produtores de uma região. Ou seja, a cigarrinha, ela é uma praga de paisagem, ela é uma praga da região. Não adianta eu, como produtor, adotar todas essas boas práticas se o meu vizinho não fizer isso. Porque a cigarrinha que ocorrer na área dele, que não foi controlada, ela vai se dispersar e vai invadir a minha área. Então, assim, é importante que os órgãos de governo, secretarias de agricultura, municipais, estaduais, cooperativas, façam chegar aos produtores essas boas práticas agrícolas, porque a gente só vai ter sucesso. A gente não vai resolver o problema dos enfesamentos, mas a gente só vai ter uma redução do problema se essas práticas forem adotadas em nível regional. O assunto é muito longo, o tempo é curto, então eu espero ter, pelo menos, passado uma mensagem para vocês da importância desse problema fitossanitário do milho, das ideias de manejo, e eu me coloco aí à disposição para perguntas. Muito obrigado pela atenção de vocês. Bom dia. Então, excelente pergunta. O que acontece? Cigarrinha e enfesamento, como eu mostrei lá no início da apresentação, eles sempre tiveram presentes no Brasil, né? Eu não cheguei a mostrar esse dado, mas o milho foi domesticado há 8 mil, 10 mil anos atrás. A gente acredita que a cigarrinha já estava associada. Na América do Sul, o milho cultivado foi encontrado há 4 mil anos atrás.
e a gente já acredita que a cigarrinha já estava associada a esse milho cultivado. Ou seja, o que eu quero dizer? Cigarrinha e enfesamento já estão no Brasil, na América do Sul, há pelo menos 4.000 anos. Mas o que acontece? A cigarrinha ela tem um ponto. Ela só se reproduz em milho, certo? Tá. Então, se não tem milho, a cigarrinha deve morrer. Então, se a gente pensar no sistema produtivo do milho, 40 anos atrás, ou 50 anos atrás, a gente só tinha uma safra. Muito menos milho plantado. O que acontecia? A cigarrinha encontrava o plantio de verão, que era o único que tinha, aumentava a sua população. A gente tirava o milho de verão, ficava 5, 6 meses sem plantar, a população de cigarrinha praticamente zerava. Você plantava o milho de verão de novo, aquela população começava devagar e subia. O que eu quero dizer? O que modulava a população de cigarrinhas há 40, 50 anos atrás, ao ponto do agricultor nem saber o que era cigarrinha no milho, era o sistema produtivo do milho. A gente só tinha milho numa época do ano e a população de cigarrinha durante a entre-safra praticamente sumia. Então, o modulador de populações de cigarrinhas se chama entre-safra. Vamos pensar de 10 anos para cá. Hoje nós temos a primeira safra, temos a segunda safra, temos a terceira safra, temos o milho silagem, temos o milho para grão, temos o milho para semente, temos o milho de chácara, temos as plantas voluntárias de milho. Primeira e segunda safra, a entre-safra ficou ali com 2, 3 meses. Durante a entre-safra, você tem milho voluntário no campo à vontade. Então, hoje nós não temos mais nenhum mecanismo modulador de população de cigarrinha. Então, a população de cigarrinha hoje, ela está alta durante todo o ano. Tendo milho, tem cigarrinha, tem patógeno, tem problema. Então, por isso que antes de 2015, 2010, os problemas eram esporádicos e regionais, e hoje ele está aí o tempo todo, né? E é algo assim que não tem como reverter, porque a gente não pode falar para o produtor parar de produzir milho, né? E eu não vou falar para a empresa parar de produzir semente. E eu não vou falar para o produtor lá do sul do país para parar de produzir o milho silagem para o gado. Então, assim, nós temos que procurar alternativas, mas o fato é que é irreversível. Então, concluindo a sua pergunta, a minha resposta é: o que aconteceu de lá para cá foi, o sistema produtivo do milho mudou e sempre que na agricultura ocorre uma mudança no sistema produtivo, ocorre uma mudança no status de pragas, de doenças, de tudo. Então, insetos que eram pragas chaves em um momento deixam de ser, e aqueles que eram secundários, com aquela mudança, podem se tornar pragas bastante importantes. Então é isso. A mudança do sistema produtivo do milho é que trouxe os problemas dos enfesamentos para nós. Olá, bom dia novamente. A gente sabe dessa questão que a cigarrinha ela tem essa relação, né, com o patógeno em comparação com outros insetos. Só que quando a gente vai fazer esse acompanhamento no campo, a gente percebe uma grande quantidade de insetos presentes também, e que inclusive uma grande quantidade também de cigarrinhas. Eu vi que você fez pesquisas relacionando a questão de plantas hospedeiras. Foi feito também algumas pesquisas para ver se tem outros insetos ou outras cigarrinhas que têm algum potencial dessa transmissão também dos enfesamentos? Ótima pergunta. No início do problema, ali em 2015, 2016, as pessoas ficaram desesperadas, né? Sabia que a cigarrinha do milho transmitia, mas pela grandiosidade do problema, achava-se que outros insetos deviam transmitir também. Porque o problema estava tão grande, tão disseminado pelo país, em todas as regiões, em todas as safras, que as pessoas achavam que outros insetos poderiam transmitir. O que acontece? Você viu que a relação entre esses patógenos e a cigarrinha é do tipo persistente e propagativo. O propagativo quer dizer o seguinte, que o patógeno ele consegue atravessar o intestino do inseto, cair na hemocele, que é o que a gente chama de sangue dos insetos, né? E dentro da hemocele, no sangue, ela consegue se reproduzir, o patógeno se reproduz. Essa passagem do intestino para dentro do inseto é uma barreira que é muito específica.
sistema de chave, né, e cadeado, né, e fechadura. Então, os patógenos, ao longo da evolução, aí eu vou lembrar você também que a cigarrinha está associada ao milho há mais de 10 mil anos, e aos patógenos também. Então, durante esses 10 mil anos, o patógeno descobriu qual que era a chave que ele tinha que colocar na fechadura do intestino do inseto para passar para dentro do inseto. E quando esse patógeno cai no trato digestivo de um pulgão, por exemplo, ou de uma outra cigarrinha, ele não, essa chave que ele tem para Daublus maides não funciona nas fechaduras. E aí ele não consegue passar para dentro do inseto e se reproduzir. Então, por isso que, até onde se sabe, ciência não é escrever em pedra, né? O que a gente fala hoje, pode ser que daqui 10, 20 anos, alguém descubra que não é verdade. Mas, à luz dos conhecimentos atuais, Daublus maides é o único inseto em que o patógeno consegue se reproduzir, onde ele consegue ser adquirido e transmitido pelo inseto. Nos outros, às vezes, o que acontece? Se você for pegar uma planta de milho doente, colocar um pulgão, deixar ele se alimentar, imediatamente pegar esse pulgão e fizer um PCR, você vai encontrar fitoplasma e espiroplasma dentro do pulgão. Aí você fala, putz, então o pulgão é um vetor. Só que ele não consegue se reproduzir e o pulgão não consegue transmitir depois. Então, assim, até onde se sabe, a cigarrinha do milho é o único inseto vetor capaz de transmitir esses patógenos. Entendi, obrigada, viu? Olá, bom dia novamente. Muito obrigada pela apresentação, foi incrível. Eu queria perguntar se haveria a possibilidade de realizar a técnica do macho estéreo, porque em dengue é utilizada a técnica do macho estéreo, onde a gente introduz um inseto, um macho da espécie que é estéreo, para acasalar com a fêmea e não ter reprodução. Seria possível utilizar essa técnica na cigarrinha para evitar que haja transmissão do enfesamento? Então, primeiro eu te digo assim, até onde eu sei, não tem ninguém trabalhando com isso. Agora eu te dou a minha opinião. Eu acho que seria possível. Seria possível, sim. Seria uma estratégia, porque assim, embora o problema do enfesamento ele não dependa exclusivamente da abundância do inseto, vou te explicar por quê. Imagine que você tem duas fazendas, a fazenda A e a fazenda B. Na fazenda A, você só tem 100 cigarrinhas lá dentro. Na fazenda B, você tem 10 mil cigarrinhas. Na fazenda A, que só tem 100, 50 cigarrinhas estão infectivas. Na fazenda B, que tem 10 mil, só tem uma infectiva. Então, onde você acha que é pior? A fazenda A, que só tem 100 cigarrinhas, mas 50 estão infectivas, ou na fazenda B, onde tem 10 mil e só uma está infectiva? Acho que na A. Na A. Então, assim, o problema não é o tamanho da população. O problema é a taxa de infectividade daquela população. Às vezes você tem uma população menor de cigarrinhas e tem muito problema de enfesamento. Por quê? Porque a taxa de infecção daquela população é alta. E às vezes você tem muita cigarrinha e praticamente nenhum problema de enfesamento, porque a taxa de infectividade daquela população é baixa. Então, assim, possível é, mas não sei se seria uma solução, né? E é o fato de que hoje nós temos 120 milhões de hectares de milho para que você produza macho estéreo para soltar em 120 milhões de hectares. Teria que ser uma coisa assim astronômica. Astronômica. Entendi, obrigada. Agradeço mais uma